Oi, gente, tudo bem? Como vão? Tudo em ordem? Espero sinceramente que você esteja bem. Espero sinceramente que você esteja caminhando. Eu não vou nem dizer caminhando para as coisas que de fato são boas. Eu espero que você esteja caminhando, porque tudo que está à frente pode ser desmistificado. Acho que a grande verdade é essa, é não ter medo do que está à frente, não ter medo do que vem pela frente, não ter medo dos acontecimentos. Sair dessas imagens que você imagina que tudo já está tão traçado que você não tem opção ou que você não tem possibilidade de ir em outra direção, porque está tudo tão escrito e tão marcado que você vai ter que passar pelas tragédias e vai ter que passar pelas dores, independente da sua querência ou não. É importante que a gente tenha consciência de que nós estamos caminhando. Muita coisa vai ser contra a nossa vontade, é verdade. E aí a gente tem que saber lidar com o que a gente faz dessa coisa que nos incomoda ou que nos deixa maus. Ok, isso a gente vai ter que pensar. Mas é interessante também a gente pensar que é fundamental e é muito importante que eu e vocês saibamos fazer do que está à frente uma possibilidade de acordo, de alinhavamento, onde a gente vá entendendo e dando sentido que é possível de ser dado de acordo com as nossas capacidades e com as nossas condições. O tema do vídeo de hoje é um tema um pouco difícil. Por quê? Porque a gente vive sob efeito do calendário. Não tem muito como fugir, não tem como você acordar e falar assim, não quero saber que dia é hoje, não quero saber que hora que eu tenho consulta, ou que horas que eu tenho que chegar na empresa, ou não quero saber se eu tenho que levar as crianças para a escola ou não. Não tem como, a gente está sob efeito do calendário. O que era uma coisa que foi criada para organizar o tempo e a sociedade, se tornou uma camisa de força, onde a gente fica o tempo inteiro em função dele. Você já deve ter passado por essa situação, de você estar combinando um jantar com seus amigos e não ter agenda. O fulano vai viajar, nesse dia fulano tem outro compromisso, nesse dia eu não posso, esse horário não dá. É uma coisa alucinante, porque para você marcar um encontro, você tem que vencer todas as barreiras do calendário. Você tem que fazer com que o calendário esteja a seu favor. E a gente fica em função do calendário. E não tem muito como escapar disso, não sei se é possível um outro tipo de organização. Algumas experiências têm surgido de comunidades alternativas que têm aberto mão dessa rotina de calendário, mas para fazer isso elas também tiveram que abrir mão do contato com a civilização exterior, tem que abrir mão de internet, tem que abrir mão de televisão, tem que abrir mão de geladeira, tem que abrir mão, não tem jeito, tudo foge e tudo escapa, de um modo que a gente acaba caindo dentro da estrutura do calendário. Só que essa estrutura, ela deveria ser externa, porque é legal você saber que você tem um horário para chegar na empresa e um horário para sair, porque com isso você consegue organizar o seu ir e o seu vir, você consegue organizar a passagem que você faz pela padaria para pegar pão para levar para as crianças, você consegue organizar o tempo que você sobra para você ir à academia, você consegue organizar o tempo para passar na oficina mecânica. Então é legal você ter o espaço do calendário como um espaço possível de organização. Mas o problema é quando você traz isso para dentro. E aí você começa a encontrar tantos entraves, mas tantos entraves, alguns deles conscientes, outros não tão conscientes como a gente imaginava, em que você fica o tempo inteiro escravo da possibilidade da data. E isso é terrível, porque a gente começa discutindo sobre o churrasco com os amigos, mas a gente acaba caindo em coisas do tipo assim,
eu corro tanto, eu faço tantas coisas que eu não tenho tempo mais para tirar férias. Você percebe como que isso é profundamente angustiante e contraditório? As férias que deveriam estar no seu calendário se tornam impossíveis de serem vividas porque você corre tanto para dar conta do seu calendário que não sobra tempo para você tirar as férias que, em tese, estariam previstas no seu calendário. Você entende como que isso é terrível? E as pessoas às vezes falam com certo orgulho: vai fazer 5 anos que eu não tiro férias, vai fazer tanto tempo que eu não vou numa praia, vai fazer tanto tempo que eu não faço tal coisa, porque parece que para ela não fazer é algo que lhe dá um status de cumpridora de uma norma, cumpridora de uma tese, em que ela se torna apenas figurante da história. O mais importante não é o bem-estar que as férias possam trazer, a convivência com a família, o tempo que ela gasta sem fazer nada, sentado, conversando, vendo a criança brincar. Não, o mais importante é o cumprimento do que o calendário prevê. Quem vive essa estrutura, e eu, na minha opinião, acho que 90% de nós vivemos essa estrutura, a gente acaba cometendo uma gafe terrível, que é não dar espaço, não dar tempo para que a vida se manifeste. É tudo tão previsto, é tudo tão rigoroso, é tudo tão sequencial, é tudo tão logicamente estruturado, que a gente não dá tempo mais para sentir a força da vida. A gente não dá tempo mais para perceber o que a vida tem para nos dizer, o que a vida tem para nos ensinar. A gente fica tão escravo que a gente já não consegue mais parar para pensar no significado dos gestos, das coisas, do silêncio, da palavra, do pôr do sol, da música. A gente já não consegue mais fazer isso. Não porque não precisemos, mas porque não nos damos conta de que isso foi nos tirado e está sendo engolido pelo monstro que é o cumprimento dos deveres. E aqui nada contra os deveres. O problema é que entre os deveres deveria constar também a nossa possibilidade de descanso, de não fazer nada, de ficar com as pessoas que a gente ama, de poder dormir até mais tarde, de poder chegar em casa e poder ficar sem obrigação de ter que lavar a louça, porque é feio, a louça suja sobre a mesa, sabe? E quebrando essas estruturas com a intenção de se tornar uma pessoa cada vez mais centrada em si e não centrada na aparência do que os outros esperam que eu seja. É aquilo que eu sou e não aquilo que os outros gostariam que eu fosse ou imaginam que eu seja. Quando a gente faz essa quebra, a gente abre o espaço para a vida se manifestar. Eu tenho lido biografias de pessoas interessantes que quase sempre dizem que nunca tinham pensado em chegar onde chegaram. Nunca tinha pensado em ser escritor, nunca tinha pensado em ser ator, nunca tinha pensado em dirigir um filme, nunca tinham pensado em fazer parte de um comitê, de um museu, por exemplo. E a hora que conseguiram quebrar aquela estrutura que prendia elas à miséria da rotina, porque a rotina não é ruim em si mesma, mas ela tem uma miséria ali nela. Quando você ficava preso naquela miséria, ela não conseguia enxergar a possibilidade. E de repente ela começou a quebrar essas estruturas, deixou espaço para a vida, e a vida entrou e convidou ela para fazer aquilo que ela nunca tinha pensado que seria capaz de fazer, que ela nunca teria pensado em fazer. E começou a fazer e se tornou uma pessoa com excelência naquilo que faz, e hoje executa aquela tarefa que a vida lhe apresentou com alegria, tira o seu ganha-pão e vive bem e vive melhor. O que talvez nos falte é esse espaço. Só que esse espaço não é uma coisa que se dá no tempo, ele se dá no fragmento do tempo.
Você tem que quebrar o tempo e permitir que a vida se manifeste. Só que também não pode dormir. Não pode fazer de conta que você quer que a vida se manifeste e a hora que ela te chama para você dançar na chuva, você não vai. Ah, não. Ou quando ela te chama para fazer aquilo que você não está mais acostumado a fazer, você deixa de fazer porque isso é coisa de gente jovem, isso não dá mais para mim. Não dá. A vida, ela vai entrar pelos nossos poros por um caminho que a gente não está acostumado. Eu gosto de pensar que a lógica da vida não é a lógica que a gente usa para fazer, por exemplo, receita de bolo, onde os ingredientes somados vão dar sempre o mesmo resultado. A vida não tem esse padrão aristotélico de lógica. A vida tem uma outra manifestação e ela tem um conhecimento e um desdobramento que muitas vezes está além da nossa percepção, está além do nosso entendimento, e por isso mesmo que ela é tão forte, tão bonita e tão vital. Eu espero que a gente consiga se acordar desses assuntos e se dar o direito de pensar como que seria a minha vida sem a camisa de força do calendário. Não é abrir mão do calendário, porque, como eu disse, é impossível. Mas como seria se eu pudesse, ao invés de fazer as coisas milimetricamente pensadas e agendadas, em algum momento eu ficasse sem fazer nada, sentado debaixo de uma torneira, deixando a água gelada escorrer pelas minhas costas? Como seria? Como seria se eu gastasse um pouco de tempo em criar alguma coisa? Como seria? E talvez a gente vai descobrir que a vida é mais generosa do que a gente costuma pensar. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. E, se possível, você compartilhe com seus amigos para que mais gente tenha acesso. A plataforma entende que quanto mais gente acessar, maior é o interesse para o vídeo. Tá bom? Um abraço, fiquem bem. Até a próxima.